Fala concurseiro, fala concurseira. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Luiz Felipe, sou professor de informática e fui o professor que produzi todas as questões aí para o segundo grande simulado estadual. Então, e aí, como é que foi na prova? Foi bem, foi mal? Rapaz, você tem que estudar, não deixa para estudar para cima da hora, tá bom? Então, vamos corrigir aí, vamos começar a correção. A nossa primeira questão aí, a primeira questão é a 26ª, certo? Ele diz o seguinte: a área de tecnologia da PMAL informou a todos os servidores públicos lotados nesse órgão que o acesso a determinados sistemas de consulta de dados cadastrais seria disponibilizado por meio da internet, em substituição ao acesso realizado somente por meio da intranet do órgão. Nessa situação, haverá similaridade entre os sistemas de consulta, porque sistemas voltados para intranet e sistemas voltados para internet são compatíveis com o ambiente web. E aí, essa questão está certa ou está errada? Essa questão está certíssima, pessoal. Porque no final ele diz o seguinte: voltados, que eles são ambos na intranet, sistema voltado para a internet, são compatíveis com o ambiente web. Onde é que a gente acessa sistemas de intranet? Onde é que a gente acessa sistemas de internet? Através de um browser, de um navegador, através da web. Então está certíssima, tá? E lembrando que a minha intranet é minha rede privada de acesso exclusivo. Somente pessoas autorizadas podem ter esse acesso e as informações estarão centralizadas para quê? Para aquele grupo lá, para aquelas informações circulares, tá certo? E a internet é um conglomerado de rede espalhada pelo mundo todo, onde a gente tem diversas redes locais, certo? Trocando informações, conversando entre si e compartilhando recursos. Beleza? Lembrando que a minha internet é do tipo WAN e quando eu me conecto à minha local é WAN. Bacana? Vamos para a 27ª questão. Na internet, os endereços MAC constituem recursos que podem ser utilizados para a identificação de microcomputadores que acessam a rede. Pessoal, tanto o endereço MAC quanto o IP, a gente consegue identificar um dispositivo qualquer que seja na rede, tá certo? E aí ele diz assim, ainda mais, ó, esse recurso pode ser utilizado na identificação exatamente na rede. Então, questão certíssima. Lembrando que o IP ele muda, que é uma internet protocolo, ele muda, tá certo? E o MAC não, ele é um endereço físico, ele é um endereço único, é um endereço exclusivo daquele equipamento, daquele dispositivo, tá certo? Então, vamos para a próxima questão, que é a questão 28ª, vamos lá. Uma empresa que precisa interligar suas filiais em Maceió e em São Miguel dos Campos por meio de uma mesma rede de comunicação deverá implantar uma rede do tipo WAN que disponibiliza serviço de rede acessível de forma geograficamente distribuída. E aí, concurseiro? Essa questão está certa também, pessoal. Porque quando ele diz o seguinte, ó, que disponibiliza serviço de rede acessíveis de forma geograficamente distribuída, quem é que faz? É a minha WAN, que é a minha internet, ela é do tipo WAN. Então, pessoal, se você falar da MAN, é metropolitana, ela é limitada, tá certo? Ela é bem limitada e é diferente quando ele diz assim, ó, de forma geograficamente distribuída. E Andros S. Tannenbaum, pesquise sobre esse autor, ele já afirma que é a WAN que disponibiliza geograficamente aí, essa distribuição geograficamente, tá certo? Kurose também diz, tá? Então vai lá, pesquise e vê que realmente é a minha WAN, tá bom? Então, questão certa, vamos para a próxima, a 29ª. O protocolo DNS é usado para traduzir um nome em um endereço IP e vice-versa, ao passo que o FTP é um protocolo de transferência de arquivos que possui como requisito o protocolo de transporte UDP. E aí? Essa questão está errada. Pessoal, vamos lá. Quando ele diz que o protocolo DNS é usado para traduzir um nome em um endereço IP e vice-versa, está correto, ele faz a tradução do nome. Ao invés de você decorar o IP, você decora só o nome do site, tá? Então ele faz exatamente essa tradução. E ele diz que ao passo que o FTP é um protocolo de transferência de arquivo, sim, o FTP é o protocolo de transferência de arquivo, está correto. Mas olha esse final aqui, ó, que possui requisito o protocolo de transporte UDP. Pessoal, o UDP também é protocolo de transporte, mas ele não garante entrega, porque ele não é orientado à conexão, certo? Ele só envia o pacote
e não tem certeza se esse pacote vai chegar no seu destino, ok? Não tem como garantir. Quem garante é o TCP, tá certo? Quem garante é o TCP, que também é protocolo de transporte, só que o TCP ele é orientado à conexão, beleza? Ele vai lá, ele sai da origem para o destino, ele verifica se o destino está no local correto, se ele vai receber aquela informação. Se ele responder, se ele estiver ativo, ele aí sim envia o pacote tendo uma garantia maior de entrega, por isso que ele é orientado à conexão. Lembrando que esse processo de garantia de entrega que o TCP faz, ele é um pouco mais lento que o DP, porque ele precisa confirmar se o destino está lá no seu local. Beleza? Então, questão aí errada, porque não é o UDP, é o TCP. Beleza, concurseiro? Vamos para a próxima, 30ª questão. Essa é bem simples, bem fácil, você não pode errar na sua prova. Aquela questão que você faz em 10 segundos para ir para as próximas, para ganhar tempo nas outras, tá bom? Vamos lá. A sequência 192.168.301.14 é um exemplo de endereço IPv4 válido. Pessoal, lembrando que aí nós temos 4 octetos, né? 92 é um octeto, 68 é outro octeto, 301 é outro octeto e 14 é outro octeto. Pessoal, observe que dentro de um octeto eu não posso ultrapassar de 255, tem que ser de 0 até 255, ou seja, nós só podemos ter em cada octeto 256 combinações, porque eu conto com 0, tá? E aí quando ele está dizendo no terceiro octeto 301, eu já estou passando de 255, ou seja, questão já errada, porque 301 já tem mais de 256 combinações e já passou de 255. Então, questão simples, questão errada. E lembrando que nós temos dois tipos de endereço IP, o IPv4 e o IPv6. O IPv6 é hexadecimal, né? Ele trabalha com letras e número, vai de 0 a 9 e de A até F, certo? Tem uma porrada de combinações, tá? Mas por que, professor? Tá vindo o IPv6? Por que não utiliza ainda o IPv4? Por conta... Tá vindo não, já está presente, tá? O IPv6, mas a gente vai migrando ao longo do tempo. Por conta de um possível esgotamento do IPv4. Aí foi criado, foi lançado aí o IPv6, tá bom? Então, questão simples, não podemos errar. Se você errou, estude mais, tá? Vamos aí para a questão 31ª. Essa questão é boa. O protocolo de comunicação SSH garante comunicação segura, uma vez que os dados são criptografados antes de serem enviados. Pessoal, nós temos, ele diz o seguinte, que o S garante comunicação segura, de que forma a gente está acessando remotamente. Então, para a gente acessar remotamente, existem dois tipos de protocolos, o Telnet e o SSH. O Telnet ele não me garante segurança, já o SSH ele me garante segurança. Por quê? Porque existe criptografia e, consequentemente, se existe criptografia, vá lá e verifique o tipo de chave de criptografia. Nós temos a chave única, pública e simétrica, que é a mesma, e nós temos a assimétrica ou pública e privada, tá bom? Dá uma olhada direitinho que tu vai ver o que exatamente é isso sobre criptografia. Então, o SSH, sim, ele garante, porque se ele não garantisse, pessoal, ele não iria fazer esse acesso, eu não teria como tá garantindo o tráfego daquela informação de forma segura, tá bom? Então, questão aí, 31ª, certo. Vamos para a 32ª, uma de Excel. E ele diz qual é a versão do Excel, então se atente quanto isso aí, tá? Ele diz o seguinte, no Excel 2013, os dois pontos presentes na fórmula igual soma, parênteses, F1, dois pontos F10, fecha parênteses, indica que todos os valores compreendidos entre as células F1 e F10 devem ser somados. Correto, pessoal? Por quê? Os dois pontos, ele me garante, eu preciso fazer o que quando eu tenho os dois pontos? Ele diz assim, até, ou seja, daquela célula que ele está mencionando, da primeira F1 até a F10, ou seja, ele vai contar todos os valores, como ele está dizendo que é uma soma, ele vai somar todos os valores desde a primeira até a última célula que ele estiver mencionando ali. No caso aqui é da F1 até a F10, ele vai somar F1, F2, F3, F4 até a F10, tá bom? Se tivesse o contrário, ponto e vírgula, ele só iria somar a F1 e F10, ou seja, ela é F1 e F10.
2 pontos, F1 até F10. Pegou esse bizu, professor Luiz Felipe? Então anota para tu não errar mais na tua prova. Beleza? Então, questão aí, repetindo a 32, está certíssima. 33ª. Uma das novidades do sistema operacional Windows 10 é poder ter um assistente virtual chamada de Cortana. Pessoal, você precisa saber das novidades do Windows 10, porque não vai cair não, meu menino, vai despencar, tá bom? E quando ele diz que a Cortana é um assistente virtual, está completamente correto. É igual a Siri da Apple, é igual ao OK Google, certo? Quem tem Alexa em casa é igual a Alexa, beleza? Que ela vai ser tua assistente virtual também como pessoal, é a mesma coisa, tá? E lembrando que você pode digitar, ela entende comando de texto e também através de acionamento de voz, beleza? Então, essa questão aí tá certíssima. 34ª. Os softwares utilitários são aqueles que auxiliam o usuário no dia a dia, ou seja, melhoram o desempenho e tornam a rotina do usuário mais rápida. Pessoal, os softwares utilitários ele está atrelado diretamente ao desempenho do computador, à rotina do computador, o dia a dia do computador. Eles fazem com que o desempenho do computador fique cada vez melhor. Por exemplo, o antivírus é um software utilitário. Para que serve? Se entrar um vírus, ele vai eliminar o vírus, certo? Ou então ele vai colocar em quarentena. Um desfragmentador de disco vai organizar os teus dados para ter um melhor desempenho no computador. Agora lembrando que se o meu computador ele tem um bom desempenho, o usuário também vai ter um bom desempenho, porque consequentemente se o meu computador está rápido, eu vou fazer as ações, as tarefas dentro do computador bem rápido também. Mas professor, qual é o software que é atrelado ao usuário, que melhora o desempenho do usuário? É o software aplicativo. Vamos lá, na classificação de software nós temos 3. O software aplicativo, direcionado ao usuário, o básico e o sistema, que é o meu próprio sistema operacional, e o utilitário, está atrelado aí, direcionado exatamente ao desempenho do computador, tá bom? Então, questão aí errada, tá certo? 34, errada. 35, 35ª. Os sistemas operacionais mais modernos utilizam como estrutura básica o núcleo e interpretador de comandos que são necessários para ter um bom funcionamento do computador. Pessoal, vamos lá. Olha o que está dizendo no início do texto aí. O sistema operacional mais moderno, ou seja, os atuais, que está acontecendo agora, hoje, moderno. Não é antigo não, é agora, tá? Presta atenção nisso daí, interpretem bem a questão. Para informar que você precisa ter uma boa interpretação de texto e raciocínio lógico, que você responde, tá? E ele diz que eu tenho meu núcleo, que é o meu kernel, e eu tenho meu shell, que é o meu interpretador de comandos. Só tem essas duas estruturas? Cadê a interface gráfica? A interface gráfica, pessoal, que é a interação com o usuário através de ícones de janelas, que a gente vai lá com o mouse e clica 2 vezes para abrir uma pasta, por exemplo, um arquivo, através da interface gráfica. Então aqui faltou a terceira estrutura, que é a minha interface gráfica, que é a minha GUI, tá bom? Então, questão errada. 35ª questão errada, porque ficou faltando aqui. Então, repetindo, nós temos o kernel, que é o nosso núcleo, né? Núcleo externo operacional. Lembrando que quanto mais núcleo nós temos, mais rápido é o meu computador, certo? Lembrando que o núcleo é o quê? É o processador, CPU. Nós temos o shell, que é o interpretador de comandos, e temos a interface gráfica, que é aqui. Beleza? Então, questão aí errada. 36ª. O sistema operacional Windows 10 possui 6 versões e é feito exclusivamente para a educação, a versão Pro. Pessoal, questão errada, porque não tem 6 versões, temos 7 versões, tá? O Windows 10 tem 7 versões e essa versão aqui Pro, ela não é destinada para a educação, tá? A destinada para a educação é a Education, tá bom? Tem uma versão exclusiva para a educação, que é a Education, não é a Pro, tá certo? E temos 7 versões. Dê uma olhadinha até no próprio site da Microsoft, tem essa informação aí, tá bom? Então não podemos errar esse tipo de questão, ainda mais que ele coloca assim, ó, exclusivamente. Pessoal, quando vê essa palavra exclusivamente, somente, apenas, duvidem. Sempre duvidem, tá? Já assiste aula comigo, já sabe os bizus que eu já dei, mas se não assiste, deixa a tua mensagem aí, que a gente tá aqui para te ajudar, tá bom? Então vamos aí para a última questão, 37ª.
Os hackers utilizam seus conhecimentos de forma benéfica, ou seja, são profissionais com ética, auxiliando as autoridades públicas, por exemplo, a desvendar crimes. Pessoal, os hackers, sim, eles utilizam o conhecimento dele para fazer o bem, né? A gente tem alguns aí, que eu não estou podendo citar o nome agora, mas se você botar aí no Google, você vai achar que eles sempre estão desvendando crime, por exemplo, derrubando rede de pedofilia. Então eles sempre estão ajudando as autoridades, tá? Agora, quem são aquelas pessoas que utilizam o conhecimento para fazer coisa ruim, para fazer o mal? São os craques, certo? Porque o que os craques fazem? Eles quebram a segurança do software, certo? E quando ele quebra a segurança, ele utiliza um crack que quebra a segurança. Então esses são que utilizam os conhecimentos que ele tem para fazer o mal, tá bom? Os hackers não, os hackers utilizam para fazer o bem, tá certo? Conforme a CESP ela cobra aí nos concursos, tá? Então, pessoal, todas essas questões que eu criei aqui para vocês, baseado nesse segundo grande simulado estadual, foi exatamente baseado no que a CESP-Sebrasp ela pede. Então não corri, não fugi do que está lá. Então exatamente aquilo, tá certo? E eu queria pedir agora para você, concurseiro, que está me vendo nesse exato momento, para tu se inscrever no nosso canal, tá? Dá uma curtida aí, compartilha com teus amigos, porque se essa informação foi boa, foi útil para você, vai ser para um amigo seu também. E você não tem concorrente, o único concorrente que você tem é você. Então ajude a gente, compartilhe, deixe o seu like, deixe um comentário, siga a gente nas redes sociais, @Instituto Militar, e não deixe de dar o seu like. E me sigam também, @FelipePM, a gente está aqui para poder ajudá-los na tua aprovação. E conta com a gente, que nós estamos juntos nessa. Vem com a gente, que nós sabemos o caminho, e quer ser militar, vem para o IPM.